Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 14 de março de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dê essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, segundou amanhã, tô meio rouco aqui, mas vambora. É uma segunda diferente porque a gente tem jogos de grandes favoritos, tem jogo do Real Madrid, jogo do Manchester City, jogo do Sporting, a própria Lazio é favorita também amanhã, então vai ser um dia até que eu vou trabalhar, tá? Normalmente eu não trabalho segunda-feira, eu deixo um dia de folga ali, um dia para eu desplugar, focar mais na minha família, mas vou ter que escolher outro dia porque essa segunda tá despontando aí para ser um dia muito legal para jogos. Passando sobre ontem rapidamente, um dia muito bom, se eu não me engano, dos jogos que eu deixei. Só não batemos o 2,5 do Brabo de Munique, o restante, caraca, mano, que dia bom. Batemos o bilhete do canal, o bilhete do Insta. Se você não me segue no Insta, já vou deixar aqui o arroba, quando eu tenho uma grade boa, além de deixar um bilhete aqui, eu deixo um bilhete lá também. Agora vamos embora, já falei demais, já enrolei muito. Primeiro jogo, o que eu vou fazer com vocês, antes de eu comentar aqui? Eu vou primeiro passar sobre os grandes favoritos, tá legal? E depois eu vou comentar os outros jogos do dia também. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 4h45 da tarde, Lazio contra Venezia. E o que eu tenho de interessante para essa partida aqui, tropa? Vamos lá, vamos dar uma olhada já direto na classificação. A Lazio é a sétima colocada com 46 pontos, está um ponto atrás da Roma, que está no momento na vaga da Conference League, e um ponto atrás da Atalanta, que está na vaga da Europa League. Aqui para a Juventus, que já começa a Champions, já está 10 pontos de vantagem para mim, a Lazio não chega, tá? O foco da Lazio realmente vai ser buscar uma dessas duas competições europeias. Do outro lado, eu tenho o Venezia, que é a briga completamente diferente. O Venezia está lutando contra o rebaixamento, ele que acabou de subir para a primeira divisão, mas está com indícios aqui de que pode cair, porque em 27 jogos ganhou apenas 5, empatou 7 e perdeu 15, fez 25 gols e sofreu 51, tem uma média de quase 2 gols sofridos por partida. Ele está a 3 pontos do Cagliari, que é o primeiro time fora da zona, mas é interessante que o Venezia tem 2 jogos a menos. Então, se ele ganhar essas 2 partidas a menos, ele pode sim se livrar da degola. A Lazio, em 28 jogos, ganhou 13, empatou 7, perdeu 8, fez 57 gols e sofreu 42. A Lazio é um time muito over, tem média de mais de 2 gols feitos por partida e quase 2 gols sofridos por partida. Lazio, quando joga em casa, são 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, fez 32 gols em casa e sofreu 18. E o Venezia, jogando fora de casa, ganhou apenas 3 e sofreu 23 gols. Vamos dar uma olhada no histórico? Lazio, dos últimos 8 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Os últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Já o Venezia não vence a 3 partidas, sofre gols a 16 partidas consecutivas. Das últimas 7, em 6 foram ambas marcam. E das últimas 10, em 8 foi a primeira equipe a sofrer. Tropa, o que eu quero para essa partida aqui? Já de cara eu vou falar para vocês vitória da Lazio, tá? É um jogo que se a Lazio realmente quiser estar disputando uma vaga ali, principalmente uma vaga na Europa League, que é uma competição já mais encorpada, não é um tipo de jogo que ela pode perder. Contra um time que dos últimos 5 jogos venceu apenas um time que só ganhou 5 em todo o campeonato. Se você olhar aqui a Lazio, ela vinha de 2 tropeços, ganhou essa última partida e para mim tem tudo para emendar uma sequência de vitórias. Vou cravar essa vitória da Lazio. Dá para buscar um mercado de gols? Com certeza. A gente viu ali que a Lazio é um time muito over, o Venezia é um time que sofre muitos gols também, então se você quiser buscar um mar de 1,5 aqui, vem muito quente para esse jogo. E vou falar para vocês, hein? Quer ver uma entrada ousada aqui? Seria um mar de 1,5 para a Lazio. Eu acredito sim que a Lazio tem tudo para fazer pelo menos 2 gols nessa defesa fraca do Venezia. Aí fica a critério de vocês também. Placar para mim dessa partida, vou cravar um 3-1 para a Lazio. 5 horas da tarde, La Liga Espanhola, eu tenho o brabo da Espanha, Real Madrid, que vai visitar o Mallorca. Se a gente olhar aqui, a Race ela já diz muito do que a gente pretende buscar para essa partida. O Real dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, e o Mallorca vem de 4 derrotas consecutivas. Se a gente olhar aqui a classificação, o Real é o líder, já abriu 8 pontos de vantagem para o Sevilha. O Mallorca está lutando contra o rebaixamento, no momento ele está a 2 pontos só na frente do Cádiz, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. Só que o Mallorca em 27 jogos ganhou apenas 6, empatou 8 e perdeu 13, fez 26 gols e sofreu 45. Já o Real, que vem embaladíssimo depois de uma grande classificação contra o PSG,
vem com 19 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, grande campanha, tem tudo para ser campeão. Para mim, o Sevilla era o único time que poderia chegar, mas o Sevilla empata bastante, ó, perdeu a mesma quantidade de jogos que o Real, só que o Sevilla empata muito, isso acaba atrapalhando as pretensões. O Real fez 56 gols, sofreu 21, não sei se eu falei, mas é média de 2 gols por partida, só o ataque sofreu 21. Vamos dar uma olhada no histórico? Normalmente quando elas se enfrentam em jogo para gols, mas o Mallorca vem da segunda divisão, então vou deixar quieto isso aqui. Mallorca vem de 4 derrotas seguidas, 13 jogos consecutivos sofrendo gols. Dos últimos 8 em 7 foi a primeira equipe a sofrer e dos últimos 5 em 4 perdeu o primeiro tempo. Já o Real vem de 4 vitórias seguidas. Então, tropa, para essa partida aqui, não tenho muito o que inventar. É vitória do Real Madrid, mesmo jogando fora de casa, vai enfrentar um time muito mais fraco. Para o Real Madrid é muito importante ele ir construindo gordura em cima do segundo colocado, que é o Sevilla, para quando tiver jogos da Champions League ali, já fase de quarta de final, semifinal, se ele avançar, ele poder se dar o luxo de poupar jogadores, né, não ficar ali desgastando seu elenco. Então é muito importante o Real Madrid vencer esse tipo de jogos, tá? Se a gente olhar aqui a formação, a possível formação, Real Madrid vai 100%, então eu acredito sim nessa vitória. Mas se você quiser ficar aí mais safe possível, dá para explorar um Real empate anula, tá pagando aqui mais de 1,50, então a gente vai ter uma odd ali de 1,2 mais ou menos para completar o bilhete. Aí fica a critério de vocês. Eu acredito que o Real não perca, no máximo empate, mas sendo bem sincero, o Real tem tudo para vencer, cravar mais uma vitória e empurrar mais uma derrota no seu adversário. Placar para mim 2-0 pro Real. Também às 5 horas, indo agora para a Premier League, o campeonato inglês, eu tenho um jogo do brabo da Inglaterra, Manchester City, que vai visitar o Crystal Palace. Curiosamente, o Crystal Palace venceu o Manchester City na casa do City no jogo do turno. Até porque o Manchester teve uma expulsão ali no começo do jogo, acabou atrapalhando o time. Vamos lá. Com a vitória do Liverpool, o Manchester ficou pressionado, está apenas a 3 pontos na frente, então é muito importante que ele vença essa partida aqui do Crystal Palace e volte a ficar 6 pontos, até porque o Liverpool tem um jogo a menos que o City, tá? Não está aparecendo aqui, mas quando o City jogar esse jogo, o Liverpool vai ficar com um jogo a menos. Do outro lado eu tenho o Crystal Palace, faz uma campanha até razoável pelo elenco que tem, um bom trabalho do Vieira. Em 28 jogos fez 7 vitórias, 12 empates e 9 derrotas, o problema é que empatou bastante. Fez 39 gols, sofreu 38, né? É um time que não vai lutar contra o rebaixamento, mas também não vai brigar aqui contra os grandes times por uma vaga em competição europeia. Já o City, uma campanha sensacional, são 22 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 68 gols e sofreu apenas 18, é a melhor defesa da competição. Vamos dar uma olhada agora no histórico, tropa. Tanto o City quanto o Crystal Palace vem de 4 jogos de invencibilidade. O Crystal Palace dos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols. É um time under, mas é um time que dos últimos 5, em 4 foi a primeira equipe a marcar. O City dos últimos 8, em 6 foi a primeira equipe a marcar. Tropa, vitória do City, tá? Não tem o que eu ficar inventando aqui. Pro City é vencer ou vencer, senão ele vai ver o Liverpool se aproximar cada vez mais. E se deixar o Liverpool chegar, vai ficar complicado. Por mais que o Crystal Palace faça uma boa campanha, por mais que tenha vencido o City no jogo de ida, eu não tenho como esperar outra coisa aqui dessa partida. Dá para explorar o mercado de gols? Pelo ataque do City dá, mas como o Crystal Palace é um time under, eu prefiro ficar só nessa vitória ou então explorar um handicap asiático -1. Aqui eu acredito que o City vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença e para mim é isso que vai acontecer. Vou cravar aqui 3-0 para o time visitante. Pô, na moral, para mim o City vai vencer, irmão, vai vencer. E para a gente fechar os jogos dos grandes favoritos, às 5h15 da tarde eu tenho o Sporting que vai visitar o Moreirense, isso em Portugal. O Sporting dos últimos 5 jogos está invicto, mas tropeçou 2, tem 2 empates aqui. Já o Moreirense é uma péssima campanha, dos últimos 4 jogos perdeu 3. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Sporting é o segundo colocado, tá? Cara, o Sporting faz uma grande campanha. São 19 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O problema é que o Porto faz uma campanha melhor ainda, pô. E detalhe, são 6 pontos de vantagem. É difícil de tirar? É difícil. Mas, pô, ainda faltam 9 rodadas, tirar 2 jogos é possível, tá? É difícil, mas não é impossível. Do outro lado eu tenho o Moreirense, que em 25 jogos ganhou apenas 4, empatou 8 e perdeu 13, fez 23 gols, sofreu 40, sofre muito gol e faz pouco gol, o Moreirense. Do outro lado eu tenho a melhor defesa da competição, sofreu apenas 16 gols o Sporting e fez 49. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam, normalmente jogos de poucos gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Sporting não perde para o Moreirense, há 19 partidas, ó, carimba, freguês.
Vamos dar uma olhada aqui na sequência das equipes. Moreirense, 4 jogos sem vencer, foi o que a gente viu ali. 8 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 9. Em 7, a gente teve menos que 3 gols, até porque o Moreirense tem um ataque fraco, a gente também viu ali que ele tem menos gols do que partidas. E só isso que eu tenho de interessante. Tropa, também é mais um jogo que eu não quero inventar. Para mim é a vitória do Sporting. O Sporting precisa vencer se ele ainda quiser sonhar com esse título do português. O Sporting, que já foi eliminado da Champions League, vai focar aqui na Liga e tem tudo para vencer de um time que faz uma péssima campanha. Eu gostaria de ter uma odd maior aqui, uma odd de 1,50 para entrar com um empate anula, porque eu acredito que o Sport não deva perder esse jogo, deve manter sua invencibilidade, no máximo que ele deve empatar. Mas na moral, eu acredito que vai vencer. O Sport tem um grande time, vai enfrentar um time que além de fraco, vive um mau momento e não tem outra coisa aqui para eu explorar senão essa vitória. Placar para mim desse jogo 1-0. Indo agora para os jogos de final do vídeo, 2 horas da tarde, clássico na Turquia. Eu tenho Galatasaray contra Besiktas, elas que começaram muito mal a competição, agora deram até uma encontrada. O Besiktas está com alguns jogos invicto, o Galatasaray estava invicto também e perdeu essa última partida. O que acontece? O Besiktas é o 8º, né? Ele tem 45 pontos, só que o terceiro colocado, que vai disputar uma vaga em competição europeia, tem a 2 pontos dele. Então dá para ele sonhar ainda disputar pelo menos uma Conference League. Já o Galatasaray, ele chegou a lutar contra o rebaixamento, é um time que todo ano ali tá lutando pelo título, é campeão ou chega perto, chegou a lutar contra o rebaixamento, agora conseguiu abrir pelo menos 6 pontos já da zona, deu uma respirada. Só que o que é interessante desse jogo é que o Galatasaray, ele tem uma partida de volta, ó, contra o Barcelona pela Europa League na Turquia. O primeiro jogo foi 0-0, então tem chance sim do Galatasaray se classificar. Aí a pergunta é, será que ele vai poupar jogadores? Eu acredito que sim, até porque ele não vai brigar por nada ali em cima, o foco dele realmente é tentar salvar essa temporada horrorosa para ele. Deixa eu voltar aqui, né, que o SofaScore ele tem que atualizar. Vamos lá, o Galatasaray dos últimos 10 jogos, em 8 foram ambas marcam, e o Besiktas dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam também. Esse jogo ele ficou para o final do vídeo, porque normalmente quando elas se enfrentam, jogos de poucos gols, dos últimos 8 em 6, a gente teve menos que 3 gols. Então, tropa, é o seguinte, é arriscado, tá? Porque o histórico do confronto é under, é de poucos gols, mas como o Galatasaray está envolvido na Europa League, eu acredito que o Galatasaray vai poupar jogadores, e eu tenho o Besiktas, que está muito interessado. Se o Besiktas quiser realmente disputar uma competição europeia, ele tem que se expor, tem que lançar, e são duas equipes que estão sofrendo gol já algumas partidas consecutivas, dá para cravar mais de 1,5 gols nesse jogo. Não vou no ambas marcam, porque existe o risco do Galatasaray com reserva, eu não sei se realmente seria um time para fazer gol no Besiktas, mas mais de 1,5 gols, acredito muito que a gente tem chance de ver. Placar para mim desse jogo 1-1. Tropa, só lembrando que é um jogo arriscado. 3h30 da tarde, Campeonato de Israel. Eu tenho o Maccabi Haifa, que é o brabo de Israel, e vai visitar o Beitar Jerusalém. Só que o que acontece com o nosso brabo? Ele tá dando umas tropeçadas, ó, dos últimos 5 jogos. Ele chegou a perder um aqui e empatou o último. Só que ele vai enfrentar um adversário muito mais fraco, que é o Beitar Jerusalém. O Maccabi Haifa, que ele tá dando oportunidade para o seu maior rival chegar perto. Ó, a diferença já está de 3 pontos, então é um jogo que o Maccabi ele precisa muito, mas muito vencer. Realmente o time que está em 11º colocado, que em 25 jogos ganhou apenas 5, fez 23 gols e sofreu 35, e o Haifa em 25 jogos fez 61 gols e sofreu apenas 19. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, jogos de gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Haifa vem de 4 vitórias consecutivas contra o seu rival, 6 jogos de invencibilidade, então rola uma freguesia aí. O Jerusalém vem de 3 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols, só derrota aqui, ó. Dos últimos 7 jogos, em 6 foi a primeira equipe a sofrer, dos últimos 7 em 5 perdeu o primeiro tempo. O Haifa está a 4 jogos de invencibilidade e dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. Tropa, para mim a vitória do Maccabi Haifa, tá legal? É um time que é muito dominante, Israel, ele e o Tel Aviv ali que está em segundo. Só me deixa com receio porque o Haifa tem dado umas tropeçadas que ele não costuma, principalmente quando joga fora de casa, tá bom? Então, é um jogo um pouquinho perigoso, mas o Haifa tem tudo para vencer e de repente, tipo assim, o Haifa é um time que ele pode vencer aqui e meter uns 5-0 de bobeira, tá? Mas, como ele tá dando uma rateada fora de casa, eu deixei pro final do vídeo, apesar de ser grande favorito pro jogo.
4 horas da tarde indo para a segunda divisão da Holanda, campeonato que é muito bom para gols, tá? Quem gosta de trabalhar no mercado de gols, esse campeonato é excelente. Depois dá uma olhada ali nas estatísticas, que a maioria dos jogos aqui são excelentes para buscar mais de gol e meio, ambas marcam, 2,5. Só que para não ser repetitivo, ficar falando aqui dos jogos e buscando gols no mesmo campeonato, eu sempre escolho um, tá? Eu sempre escolho um que para mim é o jogo mais interessante. E no caso, é interessante para mim esse jogo do Breda contra o Telstar. Por quê? O NAC Breda. Porque o que acontece, tropa? Olha essa sequência aqui do NAC. Vem de pelo menos 5 vitórias seguidas contra um time que está pelo menos 5 jogos sem vencer. Tá com uma cotação muito interessante, mas já vou adiantar para vocês que entrar no mercado de resultados dessa segunda divisão aqui é muito perigoso, porque o jogo que tem mais confiança que o time vai vencer, ele acaba levando uma goleada, tá? E quem conhece aqui, quem acompanha, sabe do que eu estou falando. Mas vamos dar uma olhada aqui na classificação. É interessante para mim porque o NAC ele está tentando lutar pelo acesso. Até o oitavo colocado, briga pelo acesso. E o NAC no momento está a 2 pontos do oitavo. Então, para ele, tem que vencer esse jogo, principalmente de um time que não está vencendo ninguém. Um time que em 28 jogos venceu apenas 6, empatou 11, perdeu 11. Fez 32 gols, sofreu 52, sofre quase 2 gols por partida. E o NAC fez 45 gols e sofreu 34. Vamos dar uma olhada no histórico? Vamos lá. O Telstar não vence. As 6 partidas dos últimos 5 vem sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O NAC vem de 5 vitórias seguidas. Dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a marcar. E dos últimos 5 em 4 venceu o primeiro tempo. Tropa, já de cara eu vou falar para vocês o seguinte. Para mim, jogo para gols, 1,5 tá pagando mais de 1,20. É muito difícil encontrar isso na segunda divisão e é o que eu quero explorar. O 2,5 ambas marcam. Tem muita chance, né? Tem muita chance. Vou deixar para os mais ousados. Agora eu vou falar para vocês, hein? Esse jogo aqui pode ser interessante observar. Se o NAC começar bem, pode valer a pena que um empate anula, dupla chance, tá legal? Até porque o NAC, ele é o único interessado no jogo, porque ele precisa vencer para conseguir entrar na zona do acesso e vai enfrentar um time aqui que não ganha de ninguém, tá legal? Pode valer a pena sim. Vitória seca eu já considero ser muito, muito risco mesmo. Mas fica a critério de vocês. Eu vou no meu e-mail safe do Mundo Bet. Placar para mim, 2-1 pro NAC. 4h45, Copa da Escócia, quartas de final. Eu tenho o Celtic contra o Dundee. Ficou pro final do vídeo por quê? O Celtic é favorito? Grande favorito, tem um grande time. É o líder do campeonato escocês, só que é jogo de Copa. E quando um time dominante enfrenta um time bem mais fraco, assim, fase ainda de quarta de final, oitava de final, muitas vezes, não estou dizendo que vai ser o caso aqui, mas muitas vezes eles acabam aproveitando para rodar o elenco, né, e focar realmente na liga, principalmente no caso aqui do Celtic, que está lutando ali ponto a ponto com o Rangers por esse título. Vamos dar uma olhada no histórico. O Celtic não perde a 14 partidas para o Dundee. O Dundee vem de 4 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols. O Celtic vem de 3 jogos de vencibilidade. Então, assim, é realmente um time favorito, tem tudo para vencer. Só que ficou para o final do vídeo justamente por esse receio do Celtic tá indo com um time misto. E para mim, com o time misto, a 1,25 não rola, tá? Poderia ser um pouco maior. Mas fica de olho no jogo, pode ser um jogo interessante sim, para buscar essa vitória do Celtic. Placar para mim, 2-0 para o time visitante. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de segunda. A gente tem bastante jogo para uma segunda-feira, jogos interessantes. Então filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, tá? Peço até perdão por eu ter misturado os horários dos jogos, mas hoje eu precisava falar os jogos que eu tinha mais confiança primeiro e depois os jogos ali de fim do vídeo, mas que tem grande probabilidade. Também, jogo interessante aqui do Estrela Vermelha para buscar essa vitória no primeiro tempo, né? O SofaScore ele não quer clicar, simplesmente. O SofaScore ele tá jogando contra mim agora, O Estrela Vermelha normalmente vence seus jogos no primeiro tempo contra os seus adversários do Campeonato Sérvio. Dos últimos 5 jogos, em 4 venceu o primeiro tempo. Tá? Se a gente olhar a classificação, ele está lutando contra o Partizan, vai enfrentar o penúltimo colocado e é muito provável que ele vença o jogo no primeiro tempo. E tem um jogo aqui que muita gente fica me pedindo, um jogo do Malmö, né, que é um dos pés de coelho do canal, desde que o canal foi criado, só que o jogo de Copa da Suécia eu não curto, tá? Eu quero entrar no Malmö quando começar a liga de fato, mas vai enfrentar um time aqui que brigou pelo título até o final com ele, o Malmö, que é o atual campeão sueco, para quem não sabe. É jogo de quarta de final, é jogo único, então pode valer a pena aqui uma entrada em gols. Mercado de resultados eu tô fora, por mais que o Malmö seja favorito, seria um jogo que eu entraria em gols por ser partida única, tá? Mas como é início de temporada e jogo de Copa, eu prefiro ficar de fora. Agora sim, já falei jogo pra caramba. Não esqueça de fazer gestão de banca, tamo junto, muita fé, bora pra cima!